Bora falar de headset com noise cancelling que custa um preço muito justo? Vamos lá, hoje o meu review é da One More Sonoflow. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Sonoflow, esse headset Bluetooth da One More. Quem acompanha aqui o canal sabe que está rolando bastante vídeo da One More aqui e eu acho isso sensacional porque eu gosto bastante dos produtos deles. Então vamos hoje falar do Sonoflow, esse fone de ouvido, esse headset aqui que, olha, me ganhou e eu vou explicar hoje no vídeo o porquê. Bom, para começo de conversa, ele vem nessa case aqui rígida, muito boa. Cara, quando você compra um fone de ouvido, especialmente esses fones chineses que não são, que não vendem, tipo, muito, né? É legal você já ter esse acessório na caixa, porque você garante que vai ser o acessório perfeito, né? Então assim, ele já vem nessa bolsinha aqui, que pra mim foi muito bom. Já tem os cabinhos aqui de carregamento e o cabo P2 também, porque além dele funcionar via Bluetooth, ele também funciona P2, o que é bem bacana. Mas enfim, é uma case rígida muito... É uma case portátil, pequenininha e tal, e muito cômoda, porque você coloca isso aqui na mochila, protege o seu fone de ouvido e aí você ainda tem a certeza de que não vai ser danificado. O fone em si, ele é feito em plástico, não tem nada de metal, não tem nada de construção muito especial. Ele dobra aqui, ó, pro lado e ainda dobra as pads, né, para poder caber lá na case. Mas é um fone muito bem construído. Ele é leve, ele não é muito pesado, ele é muito confortável para você usar por longas horas. E eu já vou adiantar aqui que se você pensa em um headset para atividades físicas, pode ser interessante. Eu, particularmente, não gosto de usar headset para correr, para atividade física no geral, porque eu acho que fica muito calor, então fica suando demais. Enfim, não gosto muito. Mas se você quiser usar esse headset para atividade física, vai funcionar muito bem também. Assim, eu testei ele numa corrida, o som é excelente, reduz bastante ruído do ambiente também, né? Eu gosto de correr na rua, mas eu não gosto do headset. Eu prefiro, por exemplo, ir para correr com o Comfort Buds Mini, que foi um outro fone de ouvido da One More que eu fiz review aqui, e eu acho que ele faz muito mais sentido para correr e o preço dele não é muito exorbitante. Então, particularmente, eu acho que para correr, para atividade física, um earbud, um TWS vale mais a pena. Mas ele funciona, tá? Funciona para isso e funciona muito bem. Muita gente pergunta sobre headset para usar na academia. Gosto bastante desse, gosto bastante do Edifier também, que eu tenho, o W828NB, e do Beats Studio 3, se eu não me engano. Aliás, o que vocês acham de fazer um guia de headsets, de headphones aqui no canal, hein? Me deixa aí na seção de comentários que eu posso fazer esse vídeo aqui para vocês. Ainda sobre construção, as pads dele, como eu falei, são móveis. Tem essas pads aqui que não saem, então, sei lá, se estragar isso aqui você não consegue retirar, o que é um ponto negativo se a gente pensar na longevidade do produto, mas ela é muito macia, tipo, muito macia mesmo, muito confortável. Ela tem essa espuma de memória, né? É o que a galera chama de espuma da NASA, mas ela é muito confortável, de verdade. Eu achei muito confortável. Aqui na parte de dentro elas são vermelhas, é um corino, né? É um corino básico, não é camurça. E aqui na parte de cima também tem a mesma espuma. Basicamente é isso, tá? Em termos de construção é isso. É plástico, mas é bem construído, é muito confortável, é leve e tudo mais. Para fechar o lance aqui de construção, vou falar um pouco dos controles. De um lado você tem o botão liga-desliga, aqui na parte de baixo você tem o P2, você também tem o botão de volume mais, volume menos, que podem ser usados para avançar e retroceder música, e um botão dedicado ao noise cancelling, que é o botão para você ativar e desativar o cancelamento de ruído ativo. Ligar, desligar e também mudar o modo, né? Então você consegue fazer tudo isso aqui, né, desse lado. Do outro lado você só tem a porta USB-C para carregamento e não tem nenhum outro botão. É um fone muito bem construído, eu acho ele bem bonito e particularmente eu acho que foi uma solução muito boa aqui para o One More fazer esse fone. Olha, ele de fato, ele é muito confortável para poder usar, ele é leve, como eu falei, dá para usar por longas horas sem nenhum problema. As pads isolam muito bem o ruído de forma passiva e de forma ativa isso ainda melhor, e eu falo disso já já. Falando sobre o som, olha, cara, é difícil, é complicado o que eu vou falar, mas eu acho que não tem nenhum fone de ouvido na faixa de preço dele que entregue um áudio tão bom. E eu falo isso porque eu já vi bastante review da galera comparando ele com o WF-1000XM4 da Sony, que é um fone de ouvido, que é um headphone referência do mercado, por assim dizer. Eu acho o som dele muito bom, pra ser bem sincero, eu gosto bastante da claridade, da definição do som, mas eu acho que ele tem uma pegada de grave um pouquinho acentuada demais.
Pode ser coisa da minha cabeça, por assim dizer. Eu acho que ele falta um pouquinho de definição, principalmente no grave, e eu acho que ele tem um pouquinho demais, assim. Porém, no aplicativo, e é um grande ponto positivo no final das contas da One More, você tem um aplicativo de controle para o seu fone de ouvido. E aí você consegue mexer, você consegue tirar um pouco de grave, colocar um pouco mais de agudo e tudo mais. De modo padrão, eu acho que ele tem um grave um pouquinho a mais, mas é só uma questão muito detalhista aqui. Eu acho que se comparar, por exemplo, com o W828LB da Edifier que eu tenho, ele vai muito bem, inclusive ele vai melhor de modo geral. Mas para os mais detalhistas, para os mais chatinhos, eu acho que ele vai ter um grave um pouco acentuado, um pouco acima da média. Não é um problema, mas é um pouquinho acima da média. De novo, isso é um problema? Não, não acho que é um problema, mas é uma característica desse fone de ouvido. Inclusive vai ter gente que vai gostar disso, que vai preferir e sei lá, talvez ir no aplicativo e puxar um pouco mais de grave. E tá tudo bem. É um fone de verdade muito bom em termos de som. Eu gostei bastante dele, toca música, podcast, vídeo numa boa. Então, sei lá, se eu quero escutar música na corrida, aqui dentro de casa, eu tenho escolhido esse fone de ouvido pelo conforto, por ser um fone de ouvido que isola muito bem o ambiente, então é um fone bem legal. No final das contas, a One More tem feito um trabalho muito bom em termos de sonoridade e não é errado, e assim, não foge muito no Sonoflow. É um fone bem bacana e eu tenho bastante facilidade em recomendar esse fone de ouvido se você quer alguma coisa com um áudio acima da média pelo preço que custa. Inclusive, falando sobre preço, ele custa na casa dos $89, o que dá mais ou menos 500 e alguma coisa reais, mas vira e mexe tem promoções, vira e mexe tem cupom de desconto, então vou deixar sempre a descrição desse vídeo aqui atualizada para você comprar o seu Sonoflow num precinho mais baixo. Só para fechar o lance do som, tem uma característica muito legal que eu tenho que ler aqui na caixa para vocês, que ele foi tunado por um ganhador, por um engenheiro de som ganhador do Grammy. Então é meio que colocar um crachá na mesa e falar assim, olha, esse som foi tunado por um cara que realmente entende, tá? Mas, enfim, é só uma informação que tem aqui na caixa do Sonoflow. Mas, de novo, é um fone excelente. Em termos de som, é muito bom. Outra coisa que eu gostei bastante dele, bateria. São 70 horas de reprodução contínua com uma única carga desses fones de ouvido. 70 horas. É tipo, dá pra usar numa semana numa boa. Eu não sei o quanto você usa do seu fone de ouvido, mas são 70 horas, meu amigo, minha amiga. 70 horas de reprodução contínua. Isso com o ANC desligado. Se você ligar o ANC, é claro que vai gastar mais bateria, mas ainda assim é uma marca muito boa. Uma outra coisa que tem que ser comentada é que ele tem carga rápida. Então, 5 minutos conectado no USB-C, ele já te garante 5 horas de reprodução. Então, assim, você tá com a bateria zerada, coloca ali no carregador, rapidinho ele vai carregar e você tem aí 5 horas de carga, 5 horas de funcionamento com 5 minutos de carga, o que é um negócio excelente. Para fechar o lance de especificações técnicas, Bluetooth 5.0, ele tem suporte a LDAC, que é o codec de maior resolução, por assim dizer, de maior qualidade que a gente tem hoje. É muito bom, depende também do seu dispositivo, se ele vai ter compatibilidade com LDAC, mas ficam de fora aí alguns protocolos mais reconhecidos da Qualcomm, por exemplo o aptX, né, o aptX. Não tem suporte, mas isso não é um demérito não, é só uma questão de compatibilidade com o seu dispositivo e, enfim, depende muito de onde você vai tocar esses fones de ouvido no final das contas. Falando sobre recursos extras, né, como eu falei, ele tem cancelamento de ruído ativo. E olha, é um cancelamento de ruído ativo muito bom, do tipo, colocar esse fone de ouvido, ligar o cancelamento de ruído e se a minha esposa tocar aqui na porta do escritório, eu não consegui escutá-la, porque é um negócio muito absurdo mesmo. Eu usei numa corrida, como eu falei, e liguei o cancelamento de ruído por 1 minuto e, assim, é até perigoso, porque se vem um carro, se vem alguém do seu lado e passa perto, você acaba não escutando. E isso é perigoso, né? Se você está correndo na rua, bicicleta na rua também. Então, assim, é perigoso. Então não faça isso. Não ative o cancelamento de ruído ativo em ambiente onde você pode se machucar. Enfim, o cancelamento de ruído funciona muito bem. Ele também consegue abrir o microfone, né, para você escutar o modo ambiente, né, que eles chamam de modo ambiente. E também funciona muito bem. Eu acho que, assim, ele dá um tuning melhor, ele dá um sobressalto melhor nas vozes, mas a questão do ambiente mesmo fica um pouco longe demais. Eu falo isso porque eu estava correndo e eu escutei um carro muito longe, mas na verdade ele não estava tão longe, ele estava mais perto de mim. Então você tem que se adaptar com esse tipo de coisa, você tem que entender um pouco mais como é o funcionamento.
Assim, eu não acho que você vai comprar esse fone de ouvido para usar ele no modo ambiente, né? Usar os microfones para poder jogar áudio para dentro do fone de ouvido. Eu acho que é o contrário, você vai usar ele como um cancelamento de ruído ativo. Para isso funciona muito bem. E de forma passiva ele também cancela muito bem os ruídos do ambiente, porque as pads são bem fofinhas, né? E ela usa corina, então tem um isolamento muito bom também do ruído do ambiente, o que é excelente no final das contas. Então assim, considerações finais. Eu vi bastante review da galera comparando ele com o W1000, WF-1000XM4 da Sony, comparando com o Anker, que é C45 ou Quiet Comfort 45, não sei se é esse o nome certo. Vi gente comparando ele com fones nacionais, como os Edifier, que eu comentei, e em praticamente todos os comparativos que eu vi, a galera fala muito bem do Sonoflow, porque pelo preço dele, pelo custo final, ele acaba fazendo vantagem em grandes pontos se comparado a outros fones de ouvido. Como eu falei, eu gostei pra caramba, é muito confortável, o som é muito bom, o cancelamento de ruído também funciona muito bem, então, cara, não tem como não recomendar, é um fone excelente. E ainda vem a case, né, que é um negócio muito positivo, vem a case aqui, rígida de transporte, que pra mim, particularmente, é um grande ponto positivo. Enfim, fica aqui a minha recomendação do Sonoflow, esse headphone Bluetooth de ótima qualidade, que eu recomendo muito para vocês aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, dá uma olhada nos links que eu estou deixando aí na descrição, né, que você compra, me ajuda, aquela coisa toda. E é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.